Então, aqui um exemplo para a gente entender como é que se calcula a concentração dos íons dissolvidos em solução. Então, o exemplo diz: 200 ml de solução 0,3 mol por litro de NaCl, cloreto de sódio, são misturados a 100 ml de solução 1 mol por litro de cloreto de cálcio. E continua. Calcule a concentração em mol por litro de íons cloreto na solução resultante. Muito bem. Repara que ele me dá o volume, 200 ml, e a concentração do cloreto de sódio, que vai ser misturado a 100 ml, volume e concentração, do cloreto de cálcio. Ou seja, é uma mistura de soluções. Não há reação entre os participantes, porque nota, ó, tanto aqui eu tenho cloro como ânion, quanto aqui eu tenho cloro como ânion. Como o ânion é comum, eles não podem reagir, não tem troca. Né? Qual vai ser a troca? Não existe. Para haver reação tem que ter troca. E a gente viu isso lá em tipos de reação. Ou troca de átomos, de íons, ou troca de elétrons. Mas tem que ter troca. Aqui não adianta você trocar, porque vai dar no mesmo. Bem, para a gente continuar esse raciocínio, eu vou chamar nossa arte para ficar mais visual a explicação. Só um minuto, já volto. Tá aí, ó. Primeiro dado do texto, a solução de NaCl, concentração 0,3, volume 200 ml ou 0,2 litros. Solução de cloreto de cálcio, molaridade 1, volume 100 ml ou 0,1 litro. E aí eu faço o seguinte, eu calculo, tá? Eu coloquei aqui, já que não há reação, já explicamos por quê. Eu calculo o número de mol, lembra que eu vou precisar da quantidade de mol do sal, tá? Em cada caso, para analisar a dissolução ou a dissociação de cada sal desse em água. Quantos mols de cada íon vão ser produzidos? Então, eu preciso, a partir do dado do texto, calcular o número de mols de cada sal. Então, no caso do NaCl, M é igual a N sobre V. 0,3, que é o valor da concentração molar, é igual ao Nzinho, que eu quero, dividido por 0,2. Lembra que aqui é a fórmula de concentração molar, então tem que ser em litros. Volume obrigatoriamente em litros, tá? 0,2. Está dividindo, passa para lá multiplicando, N igual 0,06 mol. Então, eu paro aí e venho para cá. Quando eu demonstro a dissociação iônica do NaCl em água, para cada, isso aqui é meu, teoria, tá? Para cada mol, é 1 para 1 para 1. Então, para cada mol do sal, eu vou obter 1 mol do íon sódio e 1 mol do ânion cloreto. Cl-. Bem, se eu tenho, pelos meus dados, 0,06 mol do sal, eu vou obter 0,06 mol do íon sódio, que não me interessa, e 0,06 mol do íon cloreto. Então, eu separo ele aqui. Esta é a quantidade de mol do íon cloreto na dissociação iônica do NaCl. Coloquei em amarelo. Para o cloreto de cálcio, para cada mol do sal, eu tenho 1 mol produzido de íon cálcio, porém, como são 2 para 1, eu tenho 2 mols produzidos do íon cloreto. Aí eu pego os dados do problema e calculo quantos mols, ou melhor, qual quantidade de mol de cloreto de cálcio nessa concentração e nesse volume. Concentração 1 molar é igual a Nzinho que eu quero, dividido pelo volume em litros, 0,1. Passa isso para lá. Tá vendo? Divide, está multiplicando, N igual a 0,1 mol. Então, quando eu tenho 1 mol, eu obtenho 1 mol de íon cálcio e 2 de íon cloreto. Se eu tenho 0,1 mol, nessa minha concentração, nesse meu volume, se fosse íon cálcio, seria o mesmo, 0,1. Como é cloreto, e o número de íons cloreto é o dobro,
Então, o 0,2 está aqui. Então, repara que na solução, eu produzo 0,06 mol de um cloreto, no caso do NaCl, e mais 0,2 mol de um cloreto, no caso do cloreto de cálcio. Como ele quer a concentração em mol por litro molar dos íons cloretos, eu vou usar o mesmo esquema, molaridade igual a Nzinho sobre V. O único detalhe é que no lugar do Nzinho, eu vou dar soma dos N's amarelo com o rosa. Ou seja, no caso do cloro produzido através do NaCl, está aqui, ó. No caso do cloro produzido através do CaCl2, está aqui. Então, nesse caso, 0,6. Nesse caso, 0,2. Eu somo e divido pelo volume final. O que é o volume final? 0,2 litros com mais 0,1 litro, o que vai dar 0,3 litros. Lembra que isso aqui é o volume final. Está misturando? Então, a molaridade do íon cloreto em solução vai ser igual a 0,26. Está vendo aqui? Ó? Soma isso. Vai dar 0,26, que é o Nzinho, dividido por 0,3. Molaridade de íons cloreto, ou melhor, do ânion cloreto em solução, 0,86 mol por litro. Então, repara que é um problema que envolve um raciocínio mais trabalhoso. Mas agora você sabe fazer. Isso é fundamental. Calcular o número de mol de cada participante. É isso que te leva a qualquer outro tipo de raciocínio que o cara pode exigir de você. E o grande lance aqui é que você, já que não reage, você vai somar o número de mol do cloro, do cloreto, né, produzido pela dissociação do NaCl, somado ao número de mol do cloreto produzido pela dissociação do cloreto de cálcio, dividido pelo volume final, já que eu estou falando de molaridade. Molaridade igual a número de mol dividido pelo volume. Como aqui é uma mistura que não houve reação, tá? Soma-se o número de mol do íon em questão, cloreto, 0,06 mais 0,2 vai dar 0,26. E divide-se pelo volume total da solução resultante. No caso dessa, 0,2. No caso dessa, 0,1. 0,2 litros mais 0,1 litro, 0,3. Acabou. 0,26 dividido por 0,3, 0,86 mol por litro de íon cloro menos 1. Ou de íons cloreto em solução, ou ânion cloreto, tanto faz. Maneiro, né, gente boa? Show de bola. E vou dizer mais, muito pouca gente sabe resolver um problema desse tipo. Valeu? Grande abraço, até o próximo.